Muito bem, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa aula agora presencial, né? Você que vai assistir ao vivo, né? Presencial não, vai assistir ao vivo aqui online, e você que vai assistir a gravação também. Tá? Essa aula é uma aula que particularmente eu gosto muito, porque é um tema que, quando eu vi a primeira vez esse assunto, mexeu muito comigo, né? Que é um tema falado, né, chamado metas. E aí? Vamos perguntar para você aí, né? Responda para você mesmo. Meta. Você tem metas para esse ano? Você sabe o que significa metas? Ou você sabe definir metas? Cara, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Muitas pessoas não fazem nem ideia do que é meta. Eu, quando vi esse tema a primeira vez, eu não sabia. Eu tinha uma ideia do que era meta, eu vi uma coisa meio romantizada em relação a metas, mas não sabia de fato o que era metas. E isso é de extrema importância, porque se você não tiver metas, você não consegue atingir um objetivo, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender o que é metas, né? Imagine, por exemplo, no meu caso, eu moro aqui no interior de São Paulo, Botucatu, e imagine que eu não tenho GPS, tá? Não tem placas nas estradas, não tem, mas eu quero ir para a praia. Eu nunca fui para a praia, eu quero ir para a praia, eu quero ir num lugar que eu nunca fui. E aí eu tenho uma ideia de que se eu ir na direção X, provavelmente eu vou chegar na praia. Eu cato meu carro e vou dirigir. A probabilidade de eu conseguir chegar na praia é muito pequena. Existem várias estradas, vamos imaginar que não tem placa, tá? Então, eu não sei exatamente qual praia que eu quero ir. Eu quero ir para a praia, né? Então, é muito subjetivo, né? Eu dizer assim, eu vou para a praia, né? Então, posso ir. Existem centenas de praias aqui no Brasil, muito mais que isso, né? E aí eu simplesmente vou para a praia, né? Vou pegar a direção e eu não vou saber exatamente as estradas. Agora, imagine se eu faço um planejamento. Eu vou lá, eu pego um mapa, né? Já olho, eu faço, eu quero ir para essa praia, então eu defini a praia que eu quero ir, coloco ali o caminho que eu vou fazer. Então eu vou passar por X cidade, por cidade, vou seguir aquela direção e vou chegar na praia. Então é muito mais fácil de eu atingir meu objetivo, né? Então, quando a gente pensa em metas, né? Nós, como profissionais, muitos, no caso, têm uma empresa, mas muitos não têm empresa, trabalham como profissional liberal, né? Sozinho e pensam, não, metas é para empresa. Não, meta, ela é pessoal, né? Você pode colocar tanto no sentido financeiro como meta de vida. Então, as metas são muito importantes, né? E muita gente fala que meta é só você colocar um desejo, né? Algo em mente e você começar a visualizar aquilo que você vai atingir. Isso é muito bonito, é muito romântico, né? Você fala assim, não é só eu pensar todo dia no carro dos meus sonhos que ele vai se concretizar. Pode ser que se concretize, mas pode ser que não, né? Então, o que é necessário para se ter uma meta? Responda aí, né, para você mesmo. O que é necessário para se ter uma meta? Então, ó, se você colocou, por exemplo, que é necessário um planejamento, mais lá na frente, sim. Estratégia, também lá na frente, sim. Um processo, também mais na frente. Mas o mais importante para uma meta, que seria assim, o primeiro passo para você ter uma meta é o desejo, porque você tem um desejo de algo, né? Falo, por exemplo, eu tenho um desejo de emagrecer, então, tenho um desejo de emagrecer. Eu tenho um desejo de aumentar o meu faturamento, então eu tenho um desejo. Mas o desejo ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma visão clara. Então, quando a gente fala de desejo em meta, eu tenho uma visão clara. No caso do exemplo que eu dei no início, né? Eu quero ir para a praia. Então, eu sei qual praia que eu quero ir. E aí, na minha mente, eu criei uma visão da praia qual eu quero ir. Eu quero ir na praia, vamos supor, um exemplo lá, de Santos ou Guarujá. Eu quero ir naquela praia. Então, eu coloquei, fiz o desenho na minha mente, e aí eu vou traçar a rota para eu chegar naquela praia. Então, a visão, anota aí, o desejo é uma visão clara de onde eu quero chegar, né? Agora, a gente precisa de dois passos importantes para uma meta, que é data, né? E características tangíveis, né? Vou dar um exemplo para você. Imagine assim que, que você quer emagrecer. Acho que se chama de emagrecimento. Eu quero emagrecer.
Então, emagrecer é muito vago, né? Então vamos colocar uma visão clara. Eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, legal. Então agora eu já tenho um desejo, né? E uma visão um pouco mais clara. E é tangível, porque eu quero emagrecer 10 quilos. Mas tem um segundo passo que é muito importante, que é a data. Quando que eu quero estar com 10 quilos a menos? E é aí onde muitas pessoas erram, porque muitas pessoas não colocam o quê? Datas. As pessoas falam assim, ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá, tudo bem, vou começar a emagrecer, vou começar a comer menos, né? E aí não tem a data, não tem o passo a passo. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, né? Você pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos. Agora você fala assim, não, eu quero emagrecer 10 quilos até... hoje nós estamos no mês de abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Eu quero emagrecer 10 quilos em 8 meses. Aí eu vou fazer a divisão por mês e eu vou, passo a passo, tomar ações importantes para que eu atinja. Mas eu coloquei uma data. Então, uma meta precisa de desejo e dois elementos, que é data e característica tangível, que é o quanto eu quero atingir e quando, né? É legal, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, né? Porque quando a gente trabalha, né, na área comercial, a gente vai querer falar de dinheiro. Ah, eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Aí você fala assim, tá, mas rico quando? Não, eu quero ser rico, quero ganhar dinheiro. Tá? Então, mas isso não é tangível, porque riqueza para alguns é uma coisa, para outros é outra coisa. Ah, não, ó, eu quero aumentar o faturamento meu em 100 mil reais por mês. Ah, aí nós estamos falando de coisas tangíveis. Tá, você ganha quanto hoje? Ah, hoje o meu faturamento é em torno de 5 mil reais por mês. Tá, então você quer passar a ganhar 100 mil reais por mês, isso. Quando? Então você vai colocar a meta. Ah, eu quero em dezembro de 2026 estar ganhando 100 mil reais por mês. Ah, legal, né? É só um exemplo, tá? Mas pelo menos agora você colocou uma data, né? E você colocou um número tangível, tem um número isso daí, né? Então, só pensar positivo não adianta. Ah, eu quero, vou visualizar, vou escrever no meu livro que eu vou estar faturando 100 mil por mês, né? Vou colocar ali no meu caderninho de metas e vou ficar mentalizando. Mas se você não colocar o número com a data, né? Você não vai atingir. Até uma vez eu vi um vídeo do Jim Carrey, né? Que o Jim Carrey, ele conta ali com uma história que ele colocou. Ele queria, acho que 10 milhões, não lembro o valor, e ele colocou a data, né? E que ele queria estar com aquele dinheiro na mão. E foi impressionante que quando ele fez o contrato, se não me engano, do filme Debi Lloyd, ele recebeu o cheque exatamente, né, o valor aproximado naquele valor que ele tinha colocado num dia antes da data que ele tinha estabelecido. Tá? É mais ou menos isso a história. Mas o Jim Carrey, se você pesquisar lá sobre o Jim Carrey, a questão de visualização, né, você vê que não é só a questão de visualizar, ele botou data. Tá? Então, números e data. Então, eu pergunto para você, qual é que é a sua visão para você daqui a 2 anos? Ah, Bruno, mas não pode colocar daqui a um ano? Na verdade, o ideal é que 2 anos, porque muita coisa pode acontecer e a gente vai contextualizar aqui que existe todo um passo a passo. Então, a gente coloca lá para 2 anos, para que depois a gente comece a destrinchar ou diminuir essas metas para um ano, para 6 meses, para 2 meses mensal, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, você vai colocar 2 anos, né? E nesses 2 anos, para daqui a 2 anos, que dia que vai ser? Vamos lá, nós estamos agora no mês de abril de 2025. Então, daqui a 2 anos, nós estamos em 2027. Abril de 2027 ou março de 2027, entendeu? Então, a meta tem que ter uma data específica, beleza? Então, colocamos uma data, estabelecemos ali uma data para nossas metas. Agora, visão, né? A visão ali, ela vai ser sempre uma referência, né? Uma referência da onde a gente quer chegar. Sempre a gente tem que ter ali essa referência, né? Por exemplo, uma visão que eu posso ter para ser minha referência é uma visão de quem eu quero ser. Por exemplo, eu quero ser uma referência em quiropraxia no Brasil.
Então, essa é a minha visão. Eu tenho ou eu quero ser uma pessoa que fatura X, mas eu quero ser esse tipo de profissional, tá? E em quando? Naquela data X que eu estabeleci, tá? Então, isso é muito importante. Aí, falando dessa questão de referência, a gente entra nos pilares, né? Vou entrar um pouquinho mais em detalhes que são dessa referência ou dessa questão da nossa própria imagem, né? Anotem aí. Pilares, quatro pilares para estabelecimento de meta. Então, anotem. Quatro pilares. Primeiro pilar, quem eu quero ser. Quem eu quero ser. Nesse quesito, quem eu quero ser, vamos pensar. Ah, imagine assim, ó, no meu caso, né? Eu fui criado numa família com poucos recursos financeiros. Então, sempre passei muita dificuldade, né? Era aquela questão de você ter que dividir as coisas ali um pouquinho, né? Às vezes você ia pegar lá uma colherada de achocolatado, você tinha que colocar pouco chocolatado porque não podia acabar, porque senão a gente ia ficar sem. Então, tinha algumas questões ali que a gente sempre, né, vivendo na escassez. Né? E isso é uma coisa que fica arraigada na gente. Hoje, por exemplo, com melhores condições financeiras, eu tenho condições de ter uma chocolatada e comer, eu nem tomo chocolate, mas é um exemplo. E só que às vezes vamos lá, eu vou sair para um passeio, né, de férias. Eu levei um dinheiro específico para eu gastar. Eu vou ficar 10 dias e nesses 10 dias eu separei lá R$ 1.000 por mês. Para eu poder comer com a família, para poder. Já tá tudo pago, hotel, passagem, tal, tal, tal. Mas eu levei R$ 1.000 por dia para eu poder comer, para fazer um passeio de bug e assim por diante. Tá. E às vezes, numa dessa você vai no restaurante, toma um café da manhã no hotel e gastou R$ 200 no restaurante, R$ 300 no restaurante, depois chega na janta, gastou mais R$ 300, são R$ 600. Teoricamente estaria sobrando aí mais R$ 400 do que eu planejei, não gastei naquele dia. E na minha cabeça sempre ficou assim, mesmo estando separado esse dinheiro, ficaria assim, cara, mas se eu gastar um pouco menos no restaurante, e se eu não comer isso aqui, e se eu não pegar uma bebida aqui, e se eu não pegar essa sobremesa, vai sobrar um pouco mais, eu posso guardar um dinheiro. Não, porque na verdade, naquele momento eu separei aquele dinheiro para aquela diversão. Então, quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa próspera, quero ser uma pessoa com menos escassez. Entendeu o ponto? Então, quem eu quero ser em tal data, naquela data específica. Por exemplo, uma pessoa que tem costume de comer alimentos engordite, vamos dizer assim, né? Ou aquela pessoa que tem costume, por exemplo, de não fazer atividade física. E ela vive querendo emagrecer, querendo ficar com um shape legal, né? Então, eu quero ser uma pessoa fitness na data X. Então, essa é uma meta. Eu quero ser fitness, tá? Então, para eu ser fitness, quais serão os passos? A gente vai falar sobre isso. E o que eu quero saber fazer? Essa é o segundo pilar. O que eu quero saber fazer? Então, pode ser uma técnica, pode ser uma habilidade, algo que você vai desenvolver. Você vai sair da zona de conforto para desenvolver uma nova habilidade. O que eu quero saber fazer naquela data? Tá? Terceiro pilar, né? O que eu quero ter? O que eu quero ter? Então, nesse caso, envolve, inclusive, bens materiais, tá? Você pode colocar como meta, eu quero, nessa data específica aqui, eu quero ter este carro, este tipo de carro. Eu quero ter essa casa. Eu quero ter um jatinho. Eu quero ter uma lancha. Eu quero, não importa. Eu quero ter um PlayStation 5, né? O que eu quero ter nessa data da minha meta? Então você vai colocar ali as metas e vai colocar esses passos. Então lembra, tive uma visão clara, defini uma data específica. Para eu estar, a visão clara é o meu faturamento X, tá? Mas agora, quem eu quero ser? A minha meta daqui 2 anos, é, o que eu quero saber fazer, o que eu quero ter, né? E o quarto que eu acho bem interessante, como eu quero ser reconhecido. Como eu quero ser reconhecido. Aí entra naquilo lá que eu falei no início, né? Quero ser reconhecido como uma referência em quiropraxia no Brasil. Eu quero ser reconhecido como uma referência em fisioterapia na minha cidade. Quero ser referência como um massagista aqui na cidade onde eu moro, ou da região, né?
Ou eu quero ser um músico famoso. Então, enfim, o que eu quero ser, né? E sem julgamento. Porque às vezes a gente mesmo se julga, né? E o que é, do que é certo, o que é errado. Na verdade, aqui a gente está falando do que é certo e o que é errado. É aquilo, o que é certo para você, o que está dentro da sua meta, o seu objetivo. Tá? Então, o que eu quero ser? E aí você vai pensar em todas as atitudes, que é a pergunta que eu acho assim mais importante, que eu sempre faço para mim mesmo essa pergunta. Às vezes eu esqueço, aí eu vejo essa matéria, isso me lembra de fazer essa pergunta para mim, que é super importante. Que é assim, o que eu estou fazendo nesse momento? Me afasta ou me aproxima das minhas metas? Vou repetir. O que eu estou fazendo agora, nesse momento, ela me afasta ou me aproxima das minhas metas? Tá? Vamos lá. Quero emagrecer, né? Eu quero ser fitness. Então, minha meta, vamos tirar da parte financeira, vamos voltar ao exemplo do emagrecimento, que é bem legal. Eu quero emagrecer, eu quero ter um shape legal, eu quero ser fitness, né? E só que eu estou comendo errado todos os dias. E agora eu vou comer aqui um alimento que não é exatamente o que está planejado. Então eu penso, se eu comer esse alimento, isso vai me afastar ou vai me aproximar das minhas metas? De repente está dentro ali da contabilidade de caloria, e tudo bem, né? De vez em quando você tem que comer alguma coisa gostosa, diferente, né? Que seja gordurosa, que seja mais pesada. Mas eu comi errado já na hora do almoço. Eu comi um lanche na tarde que também não estava legal. Se eu comer essa refeição aqui, isso vai me afastar ou vai me aproximar das minhas metas? E aí eu vou tomar decisão em cima disso, né? Se eu não for para academia e preferir ficar dormindo, às vezes eu estou precisando de um descanso. Mas ontem eu também descansei, antes de eu também descansei. Então, se eu ficar dormindo, isso vai me aproximar ou vai me afastar das minhas metas? Entendeu? E financeiramente é a mesma coisa. Vou tomar uma decisão. Essa decisão que eu estou tomando, isso aqui vai me afastar ou vai me aproximar das minhas metas? Às vezes, você fala sim para um paciente que talvez está querendo até te explorar ali, alguma coisa assim, e aí você pensa, cara, será que eu atender esse paciente vai me afastar ou vai me aproximar das minhas metas? Às vezes é legal você falar não para certo tipo de paciente, entendeu? Então, essa pergunta, ela é muito importante. E uma coisa que eu quero que vocês anotem, né? Que a gente notou, falou aí os quatro pilares, que é muito importante, é a meta SMART, né? Que é um modelo que é bem conhecido no mundo dos negócios, até se você depois der um Google, né? E você colocar, até vou dar aqui porque eu nunca fiz isso, né? Vamos colocar aqui, ó, no Google. Meta SMART, que é em inglês, tá? Em inglês vai aparecer aqui, ó. É um objetivo que segue os critérios SMART, que é uma sigla em inglês. Specific, Measurable, não. É isso aqui, tá? Que é específico, mensurável, alcançável, realista e temporal, tá? Então, aqui apareceu aqui. SMART, isso mesmo. Por quê? Ela tem até colorido aqui o símbolo, tá? Vamos lá. Specific, né? Ou específica. Quando a gente fala de meta smart, a gente tem que pensar nessa primeira sigla, né? Então, S, smart, específico. Detalhes, né? Então, são detalhes. A gente precisa entender quais são os detalhes dessa meta. Vamos lá. Eu coloquei a meta que eu quero estar faturando daqui 2 anos, R$ 200.000 mensais. Esses R$ 200.000 mensais, eu quero estar com uma clínica sim, quero estar com uma equipe desse jeito, eu quero ter duas secretárias, eu quero estar trabalhando X horas por dia, então, eu vou estabelecer essa meta, esse alvo ali com esses detalhes, que é super importante. E lembra daquilo que foi dos pilares? Eu quero ser próspero, eu quero ser fitness, eu quero ser um leitor, eu quero saber fazer uma gestão melhor, eu quero saber fazer tal coisa, eu quero ter esse tipo de carro, eu quero ter esse tipo de casa, e eu quero ser reconhecido como um o melhor quiropraxista ou o quiropraxista mais conhecido da minha cidade, da minha região, tá? Hoje, graças a Deus, eu tenho já tenho isso, mas quero ser muito mais, tá? Vamos lá.
Já tenho isso, então específico, são os detalhes. Mensurável do Smart, né? A segunda letra. O que significa mensurável? Dá para enumerar? Então tenho que ter números. Ó, eu quero estar faturando R$ 200 mil. Ou eu quero estar faturando R$ 250 mil, né? Então eu tenho que ter número, tá? E terceira letra, né? Que é o A, que é atingível. Cara, eu vejo assim, eu já errei, tá? Bastante. Uma vez eu fui num evento que falou muito de meta, de sonho, aquela coisa de você fazer o seu quadro, ficar visualizando. E fala, não, mira nas estrelas para acertar a lua. Sim, tudo bem. Cara, mas se você fizer uma meta muito irrealista, sabe o que vai acontecer? O seu inconsciente, ele vai falar assim, ah, não vai dar certo. É claro que se você escrever, em alguns casos a pessoa escreve uma coisa assim imensurável e acaba se realizando. Mas na maioria dos casos não se realiza por quê? Porque você sabota. Porque você mesmo, lá no seu íntimo, você fala, cara, isso é impossível, né? Lógico que nada é impossível. Às vezes acontece uma reviravolta e dá certo. Mas vamos supor, eu atendendo pessoas, fazendo consultas de quiropraxia, de fisioterapia, sozinho. E eu quero colocar como meta que eu vou atingir tantos mil reais. Cara, eu vou ter que cobrar 1.000 ou 2.000 reais por sessão, para eu poder atingir aquela meta. Então, se eu coloco isso, meu inconsciente vai falar assim, não, cara, isso aí é imensurável. Ah, não, mas isso eu estou pensando, não, eu quero ter uma clínica com uma equipe, com pessoas atendendo, né, trabalhando junto comigo, tal, e o faturamento da clínica vai ser X. Aí muda completamente o jogo, tá? Então, específica, com detalhes, mensurável, atingível, então uma meta que eu sei que eu vou atingir, que não é muito grande para o meu inconsciente, eu não vou sabotar, tá? E R de relevante, então smart, agora o R, relevante. Relevante é o seguinte, por quê? Qual é o motivo? Por que que você quer atingir aquela meta? Cara, e o porquê é muito importante. Ah, eu quero aumentar meu faturamento porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Porque eu quero passar mais tempo com meus filhos. Às vezes, né, hoje, por exemplo, eu atingi uma meta que eu já tinha estabelecido há alguns anos atrás. E hoje, quando eu olho para essa meta, eu fico muito feliz, muito realizado, muito satisfeito, que a minha meta era o quê? Era eu atender em meio período, tá? Eu fazia atendimentos em meio período. E hoje, graças a Deus, eu consigo atender em meio período, né? Então, eu atendo alguns dias da semana só no período da manhã e alguns dias da semana só no período da tarde, né? Estico um pouquinho, né? Hoje estiquei um pouquinho e depois tem a aula aqui. Então, mas no geral são meio período, com umas horas um pouquinho mais esticada em 2 dias na semana, mas 3 dias da semana é tipo das 8 da manhã ao meio-dia, tá? E foi uma meta que eu consegui atingir, né? Depois tem os outros trabalhos, mentorias e tudo mais, porque eu consigo fazer em home office, então eu estou perto dos meus filhos ali, estou em casa, né? Então é uma meta atingível. Relevante é porque qual o motivo? Qual o motivo da minha meta de trabalhar menos horas, né, em atendimento? Qual o motivo que eu quero faturar mais? E aí vem a pergunta, né? Se você lembrar do motivo, isso vai te ajudar a atingir as suas metas? Sim. Então, beleza. Então, esse é um motivo real. Deu para entender? Então, relevância é o R. E temporal, como nós já falamos anteriormente, né, que é o T, que é tempo. Quando? Quando você vai atingir essa meta? Ah, eu quero atingir essa meta até o final do ano de estar trabalhando meio período, um exemplo, né? É a meta de faturamento e assim por diante. Então, se você não tem esses 5 passos do SMART, que é detalhes, mensurável, numerar, né? Se é atingível, o porquê e o prazo. Se você não tem esses 5, né? Você não tem meta, você tem simplesmente uma ideia, simplesmente uma fantasia. Ah, eu quero ser rico, eu quero ganhar mais. Acabou. Isso está no ar, está relevante e você não vai atingir, tá? Porque você não tem a meta SMART. Então, muito importante, anotem isso e coloquem em prática, tá? Vamos lá, vou dar isso na prática para a gente poder agora transformar a meta Smart em realidade, tá?
Então, vou dar um exemplo. Faturamento anual, né? Eu quero na minha clínica aqui, no meu consultório, atendimento, eu quero um faturamento anual de R$ 120 mil. Vamos dar mais, R$ 120 mil. Ficou mais fácil da gente poder exemplificar. Tá? 120 mil, R$ 120 mil, eu vou dividir isso em trimestre, tá? Então, a gente vai ter a cada 3 meses, então vai dar, são 4 trimestres no ano, né? A cada 3 meses eu tenho que estar faturando R$ 30 mil. Por que 3 trimestres? Porque eu sei que algum mês pode ter um faturamento um pouco maior, outro um pouco menor, mas a ideia é o quê? É a gente tomar medidas para que isso vá aumentando, para que isso vá gradativamente aumentando, certo? Que se a gente não tem a meta, o que que vai acontecer? Ela aumenta, depois cai, depois aumenta, cai, e fica aquela coisa meio que balançando. A gente não vai tomar medidas para aumentar o faturamento. Então, um faturamento que ele vai progredindo, vai aumentando. Então, 3 meses, R$ 30 mil cada trimestre, tá? Agora eu vou dividir isso em mês a mês. Cada mês eu preciso de um faturamento de R$ 10 mil. Então, se eu tiver R$ 10 mil por mês, né, eu vou atingir a meta. Então, logo que vai começar agora, talvez você comece com 5 mil, né? Depois você vai aumentar um pouquinho, e aí você vai aumentando. Ah, um mês menos, aí você vai compensar no mês seguinte. Você dividiu um mês de R$ 10 mil. Agora você vai dividir em um mês em 4 semanas, né? Então você vai mais fracionar o mês. Aí você fala, cara, se eu preciso fazer faturamento de R$ 10 mil no mês, eu vou ter que fazer o quê? R$ 2.500 por semana. Tá? E aí, quais são as medidas para você atingir, então, os R$ 2.500 por semana? É o seguinte, eu falo que time que ganha, ele não ganha olhando o placar, tá? Ele ganha o quê? Né, tá jogando lá, ele ganha olhando a bola, olhando os lances, ele ganha em ações. Então você tá vendo as metas, você tá vendo ali o placar, dá aquela olhadinha, mas o foco é o quê? Nas ações. Qual que é o passo a passo agora que você mensurou, você fracionou ali, né? Não vai esquecer da meta mensal, né? Trimestral e depois anual. Mas você fracionou. E agora eu sei que pelo menos aí a meta é atingir no começo R$ 2.500 na semana. O que fazer? Vamos lá. Plano de ação. Então, quando você falar de plano de ação, você coloca a sigla QQQ. São três Q, letra Q de queijo, tá? Três Q, que é que, quem e quando. Que, quem e quando. Passo a passo para o dia a dia. Toda ação que você vai tomar, você vai colocar esses três Q. Então, vamos supor, eu quero uma ação de R$ 2.500 por semana. Para isso, eu preciso trazer mais pacientes. Para trazer mais pacientes, eu preciso de canais de aquisição. Quais são os canais de aquisição que vocês já viram aqui no nosso treinamento que você vai utilizar? Ah, eu vou utilizar, por exemplo, ligação para convidar para uma degustação. Beleza. Então, o que é a ligação? Beleza, definido. Agora, quem vai fazer isso? Ah, quem vai fazer isso é uma freelance que eu vou pagar para ela poder fazer. Ah, é a minha secretária. Sou eu. Então, beleza, tem o CPF, definiu quem. Quando, data e hora. Porque eu vou fazer essa semana, na semana eu vou fazendo. Não, você não vai fazendo. Se for você que vai fazer, quando você vai fazer? Ah, eu vou fazer na quarta-feira, no período da manhã. Perfeito. Então você definiu o quando. Ah, quem vai fazer é a freelance. Tá. Quando que ela vai fazer? Ah, vai fazer na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Perfeito. Então tá definido. Os três que, quem e quando, né? Por exemplo, eu quero fazer uma divulgação pelo Instagram. Então eu vou fazer 10 stories por dia. Então o que são os stories? Quem vai fazer? Ah, quem vai fazer sou eu. Quem vai fazer a edição? Fulano. Quem? Ah, o pessoal do marketing. Não, mas quem? Qual que é o nome? Ah, fulana. Ah, beleza. Quando que ela vai entregar? Então, beleza, está definido. Certo? Bom, quando você toma ações, vamos falar de novo das ligações para uma degustação, você precisa ter um acompanhamento disso, né?
E por que que eu falo de acompanhamento? Quando a gente fala de time, de funcionários, a gente tem que acompanhar toda semana. Eu já errei muito por não fazer reuniões com a minha secretária. Então, a minha secretária, eu faço micro reuniões com ela toda semana, tá? Mas é lógico que agora a minha meta é eu fazer reuniões mais prolongadas com ela, não reuniões de 10 minutos, reuniões um pouco mais prolongadas, de treinamento específico com pautas mais específicas, né? Mas a ideia é o quê? Acompanhamento semanal ou quinzenal. E, cara, quem faz isso vê a diferença. E muda completamente o jogo. Como eu trabalho no digital também, né? Tenho treinamento digital, tenho outras áreas, né? Até a questão da mentoria. E a equipe que trabalha comigo, a gente tem reuniões sempre, tá? Por quê? Quando a gente não faz reuniões, fica aquela coisa assim, né? Aí não é delegar, né? É despejar. Você vai lá e deixa para a pessoa fazer a vontade. Não é isso. Delegar, mas ter reuniões. Aí você fala assim, Bruno, mas eu trabalho sozinho, eu não tenho secretário, eu não trabalho no digital, sou só eu e Deus. Como eu vou fazer reunião? Ué, com você mesmo? Reuniões com você mesmo. Toda semana, uma reunião com você mesmo. É aquele momento onde você vai sentar com você mesmo e você vai olhar os números. Vai falar assim, olha, meus números dessa semana, deixa eu ver aqui, quantas pessoas ligaram, quantas pessoas foram convertidas em atendimento, quantas pessoas eu atendi, quantas fecharam planos de tratamento. Então você vai olhar para os números e olhar para o que você está fazendo e o que você precisa melhorar. Então, reunião semanal consigo mesmo, né? E por que que é tão difícil essa questão da reunião consigo mesmo? Porque a gente tem muita dificuldade, não só consigo mesmo, tá? Até com a equipe. E por que que era importante? Porque o ser humano, ele tem muita dificuldade em prestação de contas, tá? Vamos voltar ao processo de emagrecimento. Quem está passando por emagrecimento vai ficar bravo comigo, mas vamos lá. Processo de emagrecimento. Você entrou, tem uma meta de emagrecer 10 quilos em 6 meses. Vou diminuir agora, né? Em 5 meses, vamos ser mais um número mais redondo. Eu quero emagrecer 10 quilos em 5 meses, então eu dividi ali 2 quilos por mês, né? Se eu quero emagrecer 2 quilos por mês, então eu vou dividir 4 semanas, quero emagrecer 500 gramas por semana. Um exemplo aí, tá? Se eu fiz as contas erradas, me perdoe. Então, 500 gramas por semana. Então, daquele passo a passo. E toda semana eu vou me pesar para eu ver se eu atingi minha meta, né? E aí, o que que eu percebo, né? Quem já viveu isso vai me entender. Às vezes você não quer pesar. Por quê? Você sabe que você comeu algo errado, que você deixou de fazer exercício, que você não errou alguma coisa e você não quer pesar, porque você não quer essa questão de prestar contas para você mesmo, né? Então, não vou nem pesar, não vou nem pesar. Cara, entendeu como que é? A prestação de contas, ela é desconfortável e ela faz com que você queira fugir, né? Porque é a zona de conforto. Eu não quero olhar para mim mesmo e ver que eu falhei, que eu errei, que eu deixei de fazer o que deveria, né? E aí você começa a fugir dessa situação. E é uma área de, vamos dizer, é sair da zona do conforto, literalmente, né? Então precisa encarar os resultados. Dentro de uma empresa, de um negócio, é isso. Deixa eu ver os números aqui. Cara, os números estão horríveis. Tá, e o que que você fez para melhorar isso? Eu não fiz. O que que você deixou de fazer? Cara, eu deixei de fazer isso, isso, isso. E o que que você fez de errado? Eu errei nisso, nisso, nisso. E aí, você tendo essa ideia, você começa a corrigir. Então, a reunião consigo mesmo ela é muito importante, a reunião com o time é muito importante, tá? Agora, a gente vai tomar, né? Tomando as medidas e vai resolver essa situação, a gente vai começar a ficar mais aliviado, porque imagine só, eu consegui entender onde estava errando, eu consegui entender o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado, e agora eu vou tomar medidas. E para tomar medidas, a gente usa uma sigla que até uma outra reunião, uma outra aula, a gente vai falar sobre isso, que é o OKR, né? Também em inglês, né? Que é objetivos e resultados chaves, né? O K de key, de chave, key results, né? Objective, key results.
Então, são os objetivos e os resultados chaves. São aquelas coisas que você vai fazer para poder atingir X objetivo, tá? Eu vou dar um exemplo assim bem rápido, bem simples para a gente poder encerrar aqui, né? Eu quero como um objetivo. Sempre quando, um detalhe que eu esqueci de falar, sempre quando você for fazer o OKR, você vai colocar um objetivo e você vai colocar três resultados chaves ou três chaves, né? Para você poder atingir aquele objetivo. Então, vamos lá, eu não atingi a meta, agora para eu atingir aquela meta, eu vou colocar um objetivo específico. O meu objetivo é ah, fazer mais fechamentos aí de plano de tratamento, fazer um atendimento melhor, ou fazer um encantamento melhor do paciente. Tá, beleza. Então, eu quero encantar melhor o paciente para que ele se sinta mais, uma melhor conexão, que ele se sinta encantado e que ele queira realmente fechar um plano de tratamento de alto valor. Tá, beleza. Então, esse é o objetivo. Agora, qual que é o KR, que é o resultado-chave? Resultado-chave, os três é eu vou oferecer para o paciente ou minha secretária, quando ele vier, na confirmação da sessão, se a pessoa quer um café ou um cappuccino ou apenas água. Então, ela tem que colocar isso no WhatsApp, tá? Essa é uma medida. Qual a outra medida? A medida é eu preencher um formulário de satisfação. Qual a outra medida? A medida é eu entregar um brinde ou fazer um pós-venda, né? Então eu coloquei, tô vendo na cabeça agora, tá? Então você colocou três resultados chaves para você poder atingir a meta. E a meta que você estabeleceu, o objetivo, é o quê? Aumentar o número de fechamento. Qual é esse número? Ah, não. Então, a cada cinco pacientes, eu quero que pelo menos um vai fechar aí um plano de tratamento. A cada cinco pacientes, dois vão fechar o plano de tratamento. Então, a gente vai colocar essa meta e vai atingir. E daqui a um tempo, a gente vai observar e refazer na reunião pessoal, para poder analisar esses números e ver se realmente atingiu a meta. Então, essa meta, né, ela tem um prazo específico. Ó, essa meta aqui, né, esse OKR aqui que a gente vai fazer em 3 meses. E depois de 3 meses, vou reorganizar, eu vou verificar isso aqui, eu vou rever tudo isso para ver se realmente atingir essa meta. Então, a gente tem vários exemplos aqui para o OKR que a gente pode colocar aí na clínica. Então, uma outra aula, a gente vai falar bastante sobre isso, dar bastante exemplos, que é bem legal, né? O que que a gente pode estar agregando, né? E isso é muito importante porque são coisas simples que muitas vezes a gente esquece. E se você não cobra o seu time deixa de fazer, tá? Isso é uma coisa muito importante também, porque às vezes já aconteceu comigo e acontece até hoje. Eu não estou cobrando a minha secretária de certo assunto, e aquilo não caiu na cultura ainda dela fazer, e aí ela aos poucos vai deixando de fazer, porque é cômodo, né? Então, conforme a gente vai fazendo toda vez, toda reunião, toda semana fazendo uma reunião, cobrando, olha, você está fazendo isso aqui, a gente não atingiu essa meta, vamos fazer isso aqui. Aí, o nosso time vai fazendo, né? E isso acontece comigo mesmo. Eu quero fazer pelo menos um story por dia. Se eu não fico ali comigo mesmo, falo, cara, você não está fazendo um story por dia, né? Você não está fazendo tantos stories por dia. Então, muito importante, tá? Muito bem. Então, tendo isso em mente, né? Só para dar uma pequena revisada aqui no que foi considerado, estabeleça a sua meta, sua visão para daqui 2 anos, detalhadamente. Então, coloca lá o desejo, uma visão clara, data, características tangíveis, então números, né? Para você poder atingir esses números. Sempre comece a meta lá pelo final. Então, você coloca lá o final, aí você vai vindo de trás para frente, fazendo ali, dividindo ela em etapas, em passo a passo, para você atingir ali a sua meta, né? Então, não se esqueça do modelo SMART, que é detalhes, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Essa é uma aula um pouco mais densa. Eu sugiro que você assista essa aula mais de uma vez, tá? Então, assistiu a primeira vez, né? Vai lá, anota, vai pôr em prática, tá? Aqui no tempo, assiste de novo, volta lá, assiste inteirinha essa aula,
E daí, quando você assistir na segunda vez, vai fazer muito mais sentido para você. Você já vai estar pondo algumas coisas em prática, mas quando você assistir a segunda vez, vai ser muito mais fácil, tá bom? Gente, vai ficar por aqui. Deixa essa aula gravada. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Pode mandar no grupo, pode mandar aqui mesmo, mas a gente vai encerrar a gravação por aqui e essa aula vai ficar disponível, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.